Então, gente, vamos começar o TED. Boa tarde, então, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso TED Pascoaloto 2022. Eu sou a Mari, aqui do RH, e é com imensa alegria que a gente está aqui, apresentando mais um tema de inovação para vocês. Como vocês sabem, a gente é uma empresa que vem investindo fortemente em inovação e protagonismo, e o TED ele é um evento que tem essa finalidade mesmo, de compartilhar ideias e conhecimentos. Então, hoje a gente está aqui com o Zé Roberto, ele é de produtos e ele vai falar um pouco sobre agilidade moderna. Zé, muito obrigada pela participação. Assim que eu finalizar, você pode começar e eu só vou pedir, gente, para que vocês mantenham o microfone fechado, tá? Para não atrapalhar na apresentação. E também movimentem o chat com perguntas, que assim que a gente finalizar, ele vai responder. Muito obrigada, Zé. Imagina, eu que agradeço aí, agradeço todo mundo que reservou um tempinho para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Acho que a agilidade está como um dos valores da nossa cultura. E eu queria vou trazer hoje uma visão um pouco diferente do que a gente costuma ver sobre agilidade. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Zé Roberto, mas, cara, fica fácil para todo mundo se você me chamar de Zé, principalmente para mim. E eu estou aqui na Pascoaloto desde setembro, comecei com um trabalho de consultoria e em dezembro a gente assumiu o desafio aí de construir, estruturar a área de produtos digitais da Pascoaloto, né? Então a gente está desde dezembro aí nessa frente, muito desafiadora, mas também, cara, com bastante oportunidade. Então o desafio está bem legal. Se um dia vocês quiserem trocar uma ideia de produto ou qualquer outra coisa, cara, me chama no Teams, tô mega disponível para a gente conversar sobre o assunto. E aí hoje eu quero trazer um pouquinho sobre um assunto sobre agilidade moderna. Para quem participou da nossa semana de produtos lá em janeiro, a gente começou a falar sobre isso, mas de uma maneira mais resumida, e hoje eu vou tentar trazer dentro do time box que a gente tem aqui uma visão um pouco mais detalhada de como a gente pode aplicar isso no dia a dia. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Espero que o Teams não faça eu passar vergonha. Estão vendo minha tela? Sim. Legal. Então vamos lá. Então o tema de hoje é sobre agilidade moderna. Se você procurar na internet depois, você vai ver que a agilidade moderna, né, é uma comunidade aberta de pessoas que são entusiastas da agilidade e fizeram aí essa nova proposta de agilidade. Então todo o material que eu vou apresentar aqui, desde informação, material gráfico, está tudo disponível no site deles. E só antes da gente se aprofundar, entrar no assunto de fato, eu queria fazer, não é uma dinâmica, fiquem tranquilos, eu queria fazer uma provocação para a gente refletir. E até se você quiser compartilhar a sua opinião no chat sobre, vai ser muito legal. Então, quando a gente olha para o nosso dia a dia da empresa, enquanto CI, da Pascoaloto, né, e a gente vai participar de uma reunião ou de um evento, como a gente está participando hoje, desse bate-papo aqui, eu queria entender como que vocês entram, como que no dia a dia vocês entram para reuniões onde você tem um nível de hierarquia, por exemplo. Então, eu vou lá hoje, eu respondo para o Eric, então quando eu vou para uma reunião com o Eric, por exemplo, eu vou num nível de 1 a 5 de segurança. Eu vou no nível 1. Tudo que o Eric dizer... Ó, estou usando o Eric como exemplo, hein, gente? Eu tenho um ótimo relacionamento com o Eric. O Zé falou mal de você, Eric. Não é nada disso. Estou exemplificando. Então, eu, num evento ou numa reunião, onde eu vou e eu tenho meus gestores, os meus líderes, como a gente se comporta no dia a dia? Eu vou num nível 1, que eu vou bater palma para tudo, acenar com a cabeça, assim, ó, reforçar tudo que uma pessoa de uma hierarquia maior que eu fala. Então, tudo que ele falar eu vou reforçar, porque não é muito seguro eu contrapor, ou não, eu entro no nível 5, onde eu me sinto confortável para expor minha opinião e participar de todos os assuntos, inclusive se eu tiver que pontuar alguma coisa diferente do que minha liderança está pontuando. Então, como a gente entra nessa reflexão?
Legal, estão vendo vários. Ó, para quem está pontuando com o nível 5, vai ter que opinar e participar desse talk, então, hein? Nossa, vocês estão confiantes? Ah, eu acho que eu vou num 4. Tô bem ansiosa e eu fico meio nervosa também. Legal, ó, vários níveis 5, isso é muito bom. Show de bola. Beleza, gente. Obrigado aí por todo mundo que colaborou. Aqui é só uma reflexão que mais para frente vai ficar mais claro porque que a gente está falando disso, tá? Ó, tem gente, ó, caiu uns 3 ali que eu não tinha antes, hein? Ó, o Rafa mandou um feedback legal. Então, vamos lá. O que vai ser a nossa agenda aqui hoje, né? A gente tem aí um pouco mais do que 50 minutos para falar e depois poder ter uma troca. Eu vou fazer uma introduçãozinha sobre o que é, de onde vem essa agilidade moderna, né? Quais são os princípios por trás dela, né? Vamos fazer uma parte aqui de verificar. Cara, eu já tenho o Manifesto Ágil e como ele conversa com esses princípios da agilidade moderna. Cara, algumas ferramentas são só alguns exemplos para poder ficar mais tangível o que a gente vai falar aqui. A gente vai falar também sobre algumas novas abordagens que estão surgindo nos últimos anos aí sobre agilidade e fazer algumas reflexões e trazer algumas questões para a gente entender como está nosso dia a dia. Beleza? Eu só estou vendo a cara da Mari, então quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colaboração, fica tranquilo. Mas fala porque eu não estou vendo a carinha da Mari aqui. E aí, quando a gente fala de agilidade moderna, né, a gente até brinco assim, quando a gente fala da palavra agilidade, hoje ela tomou talvez uma proporção muito maior do que o significado que está no dicionário. Toda empresa que você vai estar falando sobre agilidade, principalmente se, cara, na verdade, para mim, toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia que resolve um problema específico do mercado. Então, quando olha para a Pascoaloto, é uma empresa de tecnologia que resolve um problema que trabalha aí para favorecer o relacionamento entre as pessoas, seja para poder fazer um atendimento, uma venda ou uma recuperação de crédito. Porque todo mundo usa a tecnologia para conseguir trabalhar. E aí, quando a gente, nesse mundo que cada vez está mais tecnológico, a gente tem ouvido, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre agilidade, sobre Scrum, Post-it. E aí, a reflexão que eu trago é, será que quando a gente está lá, não, eu preciso ser ágil, eu preciso implementar um framework ágil, a gente entendeu o que está por trás disso, de fato? A gente entendeu de onde surgiu e os benefícios que isso traz, ou a gente só quer comprar post-it e sair colando na parede? Uma vez eu ministrei um treinamento para a Embrapa sobre agilidade. Aí um cara lá que estava bem resistente falou assim: ah, isso aí foi a 3M que criou só para o pessoal gastar post-it. Porque na época do presencial a gente usava muito post-it para organizar os quadros de Scrum, de Kanban. E aí, considerando que a gente já entendeu os benefícios, né, e a gente está implementando isso, cara, quais resultados tangíveis a gente pode trazer da implementação de um framework ágil para o negócio? A gente melhorou, a gente entregou mais valor para o cliente, a gente melhorou a colaboração, cara, a gente se tornou melhor de alguma forma por conta da implementação de um framework ágil. Nossa, minha área nunca usou, estou usando Scrum agora, tá? E o cliente está recebendo um produto de maior qualidade, a gente está conseguindo entregar valor com mais frequência, a gente tem conseguido melhorar o fluxo como um todo operacional. Como que a gente mede isso? Como que a gente tem medido isso? Já se a pergunta de sim, se a pergunta de cima for sim, como a gente está medindo isso para provar com o número que tem melhorado? E agilidade. Quando a gente fala de agilidade, Scrum já vem logo na ponta da língua. Será que eu preciso de fato ter um framework ágil para eu ser considerado ter um ciclo de desenvolvimento, um ciclo de trabalho ágil? Ou então eu preciso tirar um certificado. Vocês sabem quantos certificados existem de Scrum, Kanban? São mais de 400. E se você for ver no site, por exemplo, eu estava vendo umas semanas atrás, dos 20 principais, o nível de profundidade que você tem quando você tira um certificado, em 90% deles é um nível bem iniciante. Então, será que eu tenho um certificado? Não estou questionando, eu acho que todo mundo tem que estudar e estudar muito, sem parar. O mundo é muito competitivo para a gente parar de estudar. Mas será que um certificado vai fazer eu ser ágil, de fato? Né?
E aí, acho que a provocação hoje é sobre isso. Então, por exemplo, eu vou fazer judô. Foi a única arte marcial que eu vi na vida. Eu entro no judô porque eu quero dar uns tapas em alguém que me irritava. Eu quero bater nas pessoas. Cara, então acho que você entrou na atividade errada. Porque o princípio por trás dessas artes marciais não é agressão, não é sair estapeando o mundo. Então, é essa reflexão que eu trago. Será que nós entendemos o que de fato existe por trás de um framework antes de adotar? Então, acho que é isso que eu quero conversar com vocês aqui. Então, será que esse número de certificações e esse tipo de coisa tem ajudado ou tem mais criado uma receita de bolo aí para você dizer que você age? Tem pessoas aguardando no lobby aparecendo. Enfim, vamos lá. E aí, quando a gente fala da agilidade moderna, o grande provocador disso tudo chama Joshua. Ele é de uma empresa americana que chama Industrial Logic. Eu já tive o prazer de trabalhar com eles quando eu trabalhei em Campinas pela Dextra. Então, eles são referências em desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de software ágil. Eles prestaram uma consultoria para a gente. E ele que revisou tudo isso. Então, ele falou que o Manifesto Ágil tem pouco mais de 20 anos. Quando aqueles desenvolvedores se reuniram e falaram, a gente precisa encontrar maneiras mais sustentáveis de entregar valor e software. Então, escreveram o Manifesto Ágil, seus valores, seus princípios. E depois desses 20 anos, coisas que hoje a gente não tinha naquela época. E com a popularização do ágil, até a gente pode, eu uso a palavra com, cara, popularizou e com desvio dos princípios, eles propuseram uma maneira mais simples e leve de a gente enxergar a agilidade. Um dos caras que eu conheci dessa empresa chama Alexandre Freire. Ele passou por lá, depois ele trabalhou no Nubank como diretor do Nubank. E enquanto diretor do Nubank, ele fez algumas palestras sobre agilidade moderna. E em uma delas ele falava que no Nubank eles não utilizavam nenhum framework. Não tinha Scrum, não tinha Kanban, não tinha cerimônias, e mesmo assim eles eram uma equipe com uma maturidade ágil muito alta, porque a agilidade está mais ligada a princípios do que regras, papéis e responsabilidades ou cerimônias definidas. Ah, mas eu faço retrospectiva. Que legal, cara. A retrospectiva é a cerimônia mais importante do Scrum. Mas a retrospectiva que você está fazendo o time melhorar e está fazendo você entregar mais valor? Se não tiver, amiguinho, volta pro Go Horse. Então, assim, a reflexão aqui é entender, cara, o que que eu tenho por trás de um framework, o que sustenta isso, né? Ao invés de eu focar em receitas de bolo, em papéis, responsabilidades e cerimônias definidas. Eu não estou tirando o valor delas, mas estou olhando um pouquinho porque existe por detrás. E a agilidade moderna vem trazer uma maneira mais simples da gente olhar para isso, né? Voltando ao core do que é a agilidade. Beleza? Aí, no que está baseada a agilidade moderna? Cara, em 4 princípios, né? Até trouxe a definição aí do dicionário. O que é princípio, né? Cara, são um conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem como base para tudo que eu vou fazer a partir dali. Então, cara, tão simples quanto. Cara, quais são os 4 princípios da agilidade moderna? Cara, tornar as pessoas... Aqui eles estão traduzido como sensacional, mas eu prefiro o incrível. Né? Tornar as pessoas incríveis, entregar valor a todo instante, experimente, aprenda rápido e faça da segurança um pré-requisito. Então, ao invés de eu ter uma série de coisas, prescrições, a agilidade moderna está baseada em 4 princípios para eu viver no meu dia a dia, para que eu consiga ter um fluxo mais ágil de trabalho. Eu vou entrar em cada um deles mais para frente aqui. E aí, então, quando a gente fala em tornar as pessoas incríveis, não é eu colocar todo mundo, sei lá, num trio elétrico e fazer todo mundo ficar pulando. Não, a gente está falando. E quem são essas pessoas? São só os colaboradores? Não, aqui é todo o ecossistema que está em volta da gente. Então, assim, as pessoas que usam, fabricam, compram, vendem ou financiam nossos produtos e usam nossos serviços. Então, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tem 2 perfis de pessoas. São aquelas que compram e utilizam nossos serviços e a gente que trabalha no dia a dia para fornecer esses serviços para eles.
Então, quando a gente fala de tornar as pessoas incríveis, é como no meu dia a dia eu consigo entregar, por exemplo, vou trazer para o meu contexto, tá, gente? Entregar um software tão bom que através do uso do meu software, cara, aquela pessoa lá no final vai ser incrível. Ele vai conseguir recuperar mais crédito, vai conseguir deixar as contas da empresa dele em dia, ou como consumidor vai conseguir pagar uma conta e sair satisfeito porque agora o nome dele está limpo. Como tudo que eu estou fazendo, eu consigo olhar para esse ecossistema que está em volta. E como dentro também do meu dia a dia, enquanto time, como eu consigo colaborar para o meu ecossistema, fazendo o meu par, cara, ajudando as pessoas a se desenvolverem, ajudando as pessoas a melhorarem, a crescerem como profissionais e como pessoas. Então, um dos princípios é esse, como eu torno as pessoas desse ecossistema pessoas incríveis. E aí tem uma frase que é muito legal que eles usam lá, que é do, não vou lembrar o nome agora, só para eu passar vergonha, mas fala que a gente não tem que vender um produto, a gente tem que vender para a pessoa como ela vai se tornar incrível usando o meu produto. Fazer da segurança um pré-requisito, né? A gente sabe, aqui quando a gente fala de segurança, eu até vou contar uma historinha que o Alexandre Freire contou, que é bem legal e ilustra. Não estou falando que a gente vai super proteger as pessoas, vamos ser paternalista com todo mundo e colocar todo mundo numa redoma. A gente sabe da importância da segurança e um dos aspectos dessa segurança é a segurança psicológica, é quanto eu estou disposto a opinar, a participar, a contrapor, sem receio de que isso gere qualquer problema para mim. Sem que, se eu entrar numa reunião e eu contrapor o meu gestor, cara, eu sei que isso é aceitável, porque eu estou buscando tornar as pessoas incríveis. Então, enquanto eu acredito, quão seguro eu estou para me posicionar em qualquer situação. Além disso, aqui fala também que, cara, é proteger o tempo, a informação, reputação, dinheiro, saúde e relacionamento entre as pessoas. Então, fazer da segurança um pré-requisito é eu entender que, cara, a responsabilidade que eu tenho para uma entrega para um cliente, também eu estou protegendo o dinheiro e o retorno do investimento dele. E numa reunião onde eu estou vendo comportamentos que são tóxicos, como eu consigo ter segurança para parar essa reunião e preservar o relacionamento das pessoas? Assim como eu tenho informações sensíveis que eu trabalho no dia a dia. Então, como eu faço da segurança dessa informação também um pré-requisito, né? E aí eu trago até uma perguntinha aqui, né? Se você tem uma cultura de medo, nenhum dos processos, práticas ou qualquer outra coisa vai te ajudar, ou práticas e processos completos vai te ajudar. Se a gente tem uma cultura que não tem como a segurança uma premissa. E aqui, até para trazer para um contexto mais do dia a dia, eles citam um exemplo, tinha até um artigo na internet sobre isso, o dia que eu me despedi, né, que contava a história de um estagiário que trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software de games. Né? Então, para quem joga, eu nunca gastei R$ 1 com isso, mas para quem joga, você pode ir lá e comprar avatar, roupinha para quem, o pessoal que joga vai me julgar, falando, não é roupinha, não. Você compra lá uma arminha, um escudo para se diferenciar, né? E essa empresa vendia muito disso, que é o seu lucro baseado na venda de itens customizados para o seu personagem no jogo. E eles contrataram um estagiário. E esse estagiário, sem querer, apagou o banco de dados de produção. E esse banco não tinha backup. Então ele apagou simplesmente todos os dados das pessoas do jogo, sem volta. E lá conta que eles passaram semanas virando noite, ligando para as pessoas, falando assim, meu, o que seu bonequinho tinha? E eles cadastravam isso na mão. E aí a pergunta que o Alexandre fez antes, no dia que eu participei dessa palestra dele, que ele falava sobre isso, ele falou assim, cara, a culpa é de quem? É do CEO da empresa ou é do estagiário? E a provocação está no seguinte, cara, eu preciso ter um ambiente seguro que seja a prova que eles usam safe to fail. Um ambiente safe to fail para que as pessoas sejam protegidas desse tipo de situação. Será que um estagiário deveria ter acesso a um banco de dados de produção? Será que eles não deveriam ter um backup desse banco de dados de produção? Será que não deveria existir um processo para que só pessoas autorizadas conseguissem ter esse nível de acesso tão sensível? Então, a reflexão é, o ambiente não era seguro. Assim, ele permitia que qualquer pessoa com acesso conseguisse ir lá e meio que, cara, chutar o balde. A empresa poderia acabar por isso. Então, assim, quando a gente fala de segurança, um pré-requisito, a gente está falando de vários aspectos. De como eu tenho processos que são seguros, que vão
prevenir que pessoas cometam esse tipo de erro, a gente sabe que, cara, em dias que a gente trabalha 12 horas, quanto mais a gente trabalha, mais chance de fazer porcaria tá feita. Eu tinha um amigo que um dia a gente estava conversando, ele trabalhava na Móvel, ele falou assim, virei a noite trabalhando. E o outro dia eu passei corrigindo os erros que eu fiz por ter trabalhado a noite inteira. Então, assim, como a gente consegue proteger e criar um ambiente que preserve as pessoas desse tipo de coisa? Beleza. Aí, experimente e aprenda rápido, né? Aqui já faz uma junção, que eu não consigo tornar as pessoas incríveis ou fazer da segurança um pré-requisito se eu não estiver aprendendo, né? E aí a gente aprende rápido num ambiente onde a gente tem a tolerância ao erro, entendendo que o erro faz parte. É claro que a gente não vai ficar errando sempre na mesma coisa, mas o erro faz parte do aprendizado. E esses experimentos têm que ser feitos sem medo, né? A gente aqui, agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o lado de produto, a gente fez vários experimentos aqui que, cara, ao invés de eu sair desenvolvendo, gerando custo para a empresa, eu estou experimentando coisas de zero custo antes de eu decidir se eu vou implementar ou não. Para quem gosta do mundinho de startup, do mundão de startup, né? Eu gosto muito da história da Easy Taxi, que foi precursora no país aí nesses apps de mobilidade. E eles falam, eu vi o Thales falando uma vez, que para validar o conceito da Easy Taxi, eles tinham um formulário, que era assim, um site horrível, só um formulário. Quando você falava, eu quero um táxi de tal bairro para tal bairro, eles caíam no e-mail deles e eles ligavam para a cooperativa. Então, assim, eles validaram, eles experimentaram a ideia, validaram a hipótese antes de sair desenvolvendo. No dia a dia, a gente tem que ter essa segurança em entender que, cara, eu preciso experimentar para estar aprendendo. E as pessoas que estão ao nosso redor têm que entender que, cara, os experimentos fazem parte do dia a dia. Tem um exemplo que ele cita no site do Modern Agile lá, que fala do Jeff Bezos, da Amazon, né, que alguém chegou e falou, pô, mas esse experimento chamava Fire Phone, né? Acho que um experimento que deu um prejuízo gigantesco para ele. E aí falaram para ele, mas como é que você se sente com esse fracasso que vocês tiveram, né? Que para o mercado é gigantesco. Ele falou assim, a gente está trabalhando em outros N projetos que vão falhar tão gigante, de uma maneira tão gigante quanto esse. Porque eles falaram assim, de vários projetos que eu tenho, vários falham, mas o que dá certo paga todos os outros. Então é uma cultura já de experimentação. Entregue valor a todo instante. Esse aqui nem precisava se aprofundar muito, né? Então, assim, quando eu não estou entregando, quando eu falo, por exemplo, de software, né, puxando de novo a sardinha, cara, retorno de investimento é software em produção. Assim como em toda a área de serviço, se eu não tenho uma entrega, eu não estou gerando valor. Então, como eu consigo pegar talvez algo muito grande e cortar em pequenas etapas para que eu consiga entregar valor mais rapidamente, seja ele um serviço, um software, qualquer outra coisa, como eu valido meus experimentos mais rápidos através de entregar valor a todo instante, né? Então, às vezes eu vou precisar dividir o trabalho, né, para que eu entregue isso com segurança, de uma maneira saudável, mas quanto antes eu entregar, mais cedo eu vou receber feedback e mais cedo eu também vou conseguir adaptar essa rota aí e corrigir. Então, assim, antes de levar 2 anos para entregar o serviço, como eu consigo entregando em pequenas etapas, que é o core, para mim, da agilidade, para que eu consiga ter o feedback mais rápido. E aqui é a provocação. Como eu consigo, no que eu estou fazendo hoje, entregar valor mais rapidamente? Como eu consigo impactar mais a vida das pessoas? Como com entregas menores eu consigo, a cada entrega, que as pessoas se tornem cada vez mais incríveis usando meus produtos e serviços? Deixa eu ver quanto eu tenho de tempo. E aqui é uma outra reflexão que traz. A gente pode ter algumas metodologias, alguns frameworks, ou alguns processos dentro do trabalho que, que a gente siga como se fosse um manual de sucesso. E aqui o que o Modern Agile traz é diferente, são princípios, que em cada situação do meu dia a dia vivido, eu posso aplicá-los com base no contexto. Então, pode ser numa reunião onde eu vou parar um comportamento tóxico, como eu falei, pode ser numa entrega que eu estou fazendo, que eu vejo a oportunidade de entregar em blocos menores um serviço ou um produto. Então, eu vou sugerir que, cara, vamos fazer uma entrega mais rápida para a gente validar com o cliente ou validar com
a área que está precisando antes da gente evoluir para que a gente consiga ter feedback mais rápido. Né? Ao invés da gente fazer isso aqui, cara, vamos experimentar, vamos validar alguma coisa com o mercado, vamos tentar alguma coisa que exija menos investimento, mas nos dê mais informações sobre como prosseguir. Então, como no dia a dia eu posso pegar esses princípios e aplicá-los para ser mais ágil? Aqui, quando a gente olha o Manifesto Ágil versus os princípios da agilidade moderna, então eles fazem uma comparação para falar, cara, a gente fez uma releitura, né, desses princípios, e o Manifesto Ágil, quando surgiu, ele era muito focado, apesar de a gente estar disseminando isso por várias outras áreas já faz anos, ele nasceu para o desenvolvimento de software, né? Então, se a gente for ler, tem muita coisa lá que é voltada para o mundo de software. O Modern Agile vem para deixar isso mais amplo. Então, qualquer área que entender que tem valor nesses princípios pode aplicar. Então, eles fizeram essa releitura. Então, quando a gente olha o Manifesto Ágil, lá os valores, que fala, nós valorizamos colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Como eu faço essa releitura, essa adaptação para a agilidade moderna? É tornar as pessoas incríveis. Aí eu tenho indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Eu tenho fazer da segurança um pré-requisito. Responder às mudanças mais que seguir um plano. Experimente e aprenda rápido. Software em funcionamento mais que a documentação abrangente. Entregue valor a todo instante. Então, aqui é só uma comparação de como de trazer essa visão que extrapola o mundo do desenvolvimento de software, né? Eu posso aplicar isso onde eu quiser, no setor que eu quiser. Só para dar um break, tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu entrar aqui em algumas ferramentas que eles trazem? Tem pergunta, mas está no chat aí, depois é para o final, sabe? Bom. A não ser que alguém queira falar alguma coisa agora. Acho que pode seguir. Bom, então vamos lá. Então agora que a gente já falou dos princípios, já passou por essa comparação, eu trago algumas ferramentas que talvez deixem mais claro como que eu aplico, como que eles sugerem a aplicação disso no dia a dia. Então aqui é uma ferramenta que fala sobre segurança e sobre como tornar as pessoas incríveis também, né? Aqui eles usam isso, eu não achei essa versão em português, tá, gente? E a imagem tá muito bonitinha para eu traduzir, ia ficar muito ruim. Aqui é um combinado para reuniões que eles tinham lá na Industrial Logic. Então, esse material está também disponível no site. Então, eles tinham acho que chama acróstico isso, né? Então, algumas letrinhas que representavam, cara, qual que é o combinado para eu entrar em reunião? Então, primeiro, cara, eu entrar sendo curioso, cuidadoso e de mente aberta. Então, tá todo mundo alinhado com isso e entendeu que o combinado é a gente entrar, primeiro, curioso, cuidadoso de mente aberta, que a gente ouvir o outro, né? Que a gente encorajar todo mundo a contribuir, evitar comportamento dominante nas reuniões, e que a gente, de novo, evitar o comportamento, interromper as pessoas, e que a gente também deve repetir, revisar os pontos que as pessoas trouxerem para garantir que a gente está entendendo o que ela está querendo dizer. Então, aqui é uma das ferramentas que eles trazem que a gente pode usar em uma reunião, numa discussão, numa dinâmica em grupo, antes de começar qualquer coisa. Como eu cuido, lá lembra que a gente falou do princípio, como eu garanto a segurança das relações, das comunicações, da relação entre pessoas. Então, essa é uma ferramenta que eles propõem para a gente poder ter reuniões mais saudáveis, né? Então, são combinados que a gente pode ter antes de entrar, por exemplo, numa reunião. Segunda sugestão de ferramenta, isso aqui eles têm uma história bem legal, porque eles usavam isso, e ele surgiu, a história que eles contam de como essa ferramenta, esse card surgiu, é que eles estavam o CEO, né, que é o cara que fez essa, que é o grande sponsor, aí, o grande criador da agilidade moderna. É claro que tem mais pessoas por trás, mas isso saiu, ele foi quem propôs, fez a primeira proposição disso. E ele conta a história que eles estavam para entregar um site, né, ia ter um evento, e o Alexandre foi para uma reunião e falou, a gente não vai conseguir entregar esse site. Tinha mais pessoas nessa reunião. E eles começaram a discutir, porque o site era importante,
E aí começaram a elevar o tom, um levantou a voz, o outro levantou a voz, um bateu na mesa, o outro bateu mais. E aí uma colaboradora da empresa falou, gente, para, a gente já extrapolou o limite de uma reunião saudável. E a partir daí eles criaram esse cardzinho, onde todo mundo na reunião, todo mundo que estivesse presente na reunião, podia puxar esse cartão em momentos onde a gente não estava protegendo o tempo, o dinheiro, a informação, relações, reputação e saúde do time. Então, quando entrava em alguma discussão que estava sendo nociva para esses valores, todo mundo tinha o empoderamento de puxar isso e parar a discussão no momento que estava, antes que a gente entrasse em um cenário mais conturbado. Vamos usar isso aqui? Então, é mais uma outra ferramenta. E aqui é uma terceira ferramenta que aí também fala sobre segurança. Então, eles trazem um exemplo de, eles chamaram um time e falaram, a gente vai medir agora nos aspectos de segurança, como está a segurança psicológica, física, de software, do ambiente financeira, e eu quero a opinião de todo mundo. Então, eles criaram esse gráfico aí, todo mundo opinou, e eles discutem, obviamente, em cima disso, para medir, cara, dentro de um time, como eles enxergam esses aspectos de segurança. E não necessariamente precisam ser só esses, ou serem esses. A gente pode, cara, quais pontos a gente acha que está mais crítico, quais são mais importantes para a empresa que a gente quer criar, e aí ser medidos. Então, aqui é uma outra dinâmica onde todo time coloca seus pontos aí para gerar como eles têm enxergado a segurança dentro de determinado time ou área. Aqui eu trago novas abordagens, né? Como o mercado tem evoluído, né? Isso aqui é de um grande agilista aí que é o Luiz Cláudio Parzianello. Recomendo fortemente que vocês sigam, vejam os vídeos, leiam os artigos que ele escreve. Ele é da Súria e ele é fundador de uma academia de agilidade de negócios, que é a ABO. E aí essa é uma releitura dele de como ele pega os 12 princípios do Manifesto Ágil e classifica entre cultura, processo e produto, né? Então, o produto tem que agregar valor para o cliente, produtos que funcionem, entregas em ciclos curtos, compreender as mudanças. Em processo, para colaborar na criação, buscar excelência, evitar desperdício, comunicar e interagir. E cultura, confiar e dar suporte, empoderar a equipe, ter um ritmo sustentável e melhorar continuamente. Eu recomendo, de novo, fortemente que quem tem interesse nesse mundo ágil, dê uma olhada no conteúdo que ele publica no LinkedIn e nesse site da ABO. Né? O que eu gosto muito que eles estão trazendo recentemente é que é a hora da gente não olhar só para agilidade operacional, né? Qual ferramenta eu uso, mas a gente olhar para agilidade organizacional, a gente olhar para agilidade de negócios, como eu consigo discutir negócios e crescer a estrutura de uma empresa de forma ágil. Tem materiais muito legais lá. E esse conteúdo é do Rafael Albino. Rafael Albino é bauruense. Rafael Albino estuda agilidade desde que eu me conheço por desenvolvedor, então faz tempo pra caramba. Ele ministrava treinamento de Scrum e de Ágil desde 2005, acho, salvo engano, 2007. E recentemente, não tão recentemente, mas isso é até um artigo que eu compartilhei com os líderes aqui que estão próximos a mim, né, que é uma abordagem de como eu meço a maturidade da agilidade organizacional. Então, eu extrapolo aqui, cara, ferramentas, eu estou olhando para indicadores do meu negócio que podem dizer quão ágil eu estou e como eu estou melhorando nisso. Então, cara, ele classifica em 4 pilares aqui: negócio, processo, pessoas e técnico. E aí os indicadores de receita, custo, evolução de receita, novas receitas, entregas frequentes dentro de processos que são importantes, redução no tempo de entrega de processos que são importantes, como eu olho para a satisfação das pessoas, como eu olho para o engajamento das pessoas. Então, você vê que já vai extrapolando, eu não estou olhando só para o mundinho de software ali, de quantos pontos eu entrego, eu estou olhando o todo. E, claro, na questão técnica, porque é a tecnologia que habilita muito dessas alavancas. Eu estou olhando a frequência de publicação, ou seja, quanto eu estou colocando de software em produção, quantas vezes eu coloquei e tive que reverter, se eu tive que ver qual que é o tempo de recuperação quando eu tenho algum problema, cobertura de testes e documentação.
É óbvio que isso aqui é uma sugestão que ele faz dentro de pilares que ele acredita, mas eu estou trazendo aqui para a gente ver que a agilidade vai muito além da gente utilizar um framework de mercado hypado, né? Vai para a gente olhar o todo. E, de novo, se a gente não está melhorando por usar um quadro lá no Miro ou no Gira, que tem um plugin lá do Agile, cara, acho que a gente tem que repensar por que a gente está tomando essas decisões, por que a gente adotou esse tipo de coisa. E aí, Zé, você falou todas essas coisas aí, algumas eu entendi, outras não. Como que eu consigo começar, né? E acho que eles trazem um exemplo bem legal, que é se eu fosse escrever um livro, né? Então, assim, se eu vou escrever um livro, cara, primeiro, por que eu estou escrevendo? Como que com aquele conteúdo que eu quero passar para as pessoas, eu vou torná-las sensacionais, eu vou torná-las incríveis? Que capacidades as pessoas vão adquirir depois que elas lerem esse conteúdo que eu estou desenvolvendo? Como eu consigo experimentar e aprender rápido? Será que ao invés de eu escrever o livro todo, não faz sentido eu escrever um capítulo e dar para alguém validar? E depois que essa pessoa validou, eu dou para um grupo de pessoas validarem, eu pegando feedback, eu escrevo os próximos capítulos. Desse jeito, eu já não estou garantindo, fazendo da segurança um pré-requisito, ou seja, eu não estou investindo todo o meu dinheiro em escrever um livro que talvez as pessoas não queiram ler, né? Eu estou pegando feedback. E se eu vou entregar isso em capítulos, eu não estou entregando valor constantemente, ao invés de eu entregar um livro fechado. Então, aqui é só um exemplo, que talvez se aplique ou não no dia a dia de vocês, mas como eu consigo olhar para esses princípios no meu contexto. E acho que em todo contexto eles são aplicáveis. Se eu quiser aplicar esses contextos lá em casa, por exemplo, com um monte de filhos, filhas que eu tenho, cara, é possível. É possível. Depois vai querer que eu aplique, vamos ver se vai dar certo, né? Então, aqui é só uma dica de, cara, como eu tangibilizo tudo isso no dia a dia. Talvez você pode falar, Zé, aqui não é eu não sou da tecnologia, mas, cara, você tem um cliente para gerar valor, você tem um brother do lado que você consegue colaborar para o crescimento dele, você tem entregas que você consegue entregar em ciclos curtos e você consegue... Eu duvido que não tem alguém que não tenha um experimento que gostaria de fazer para validar alguma hipótese de gerar mais eficiência ou qualquer outra coisa que vai trazer benefício para o negócio. E aí, são algumas reflexões ou questões que eu trago. Ainda está difícil de eu começar a pensar como isso seria aplicável no meu dia a dia. Cara, eu acho que tem perguntas que podem ajudar a gente, né? Cara, primeiro eu vou tentar olhar, cara, quais são as maiores ameaças que eu tenho para minha segurança interna e externa? Será que meus processos são a prova de falha a ponto de eu não deixar alguém apagar o banco de dados de produção? Ou as informações que eu troco no dia a dia, elas estão seguras o suficiente? Né? Será que as pessoas estão com medo no ambiente de trabalho? Ou todo mundo consegue ser ele mesmo sem nenhum tipo de retaliação? Cara, eu tenho uma visão clara de como eu consigo tornar as pessoas incríveis e olhando para o cliente. Cara, eu tenho uma visão clara de como eu consigo gerar mais valor para o meu cliente, por exemplo, e dar um diferencial competitivo para ele através do serviço ou do produto que eu entrego. Que experimentos que eu tenho aqui na gaveta, que eu posso começar agora, né? E os nossos experimentos, eles são tolerantes ao erro? Se eu errar, o negócio vai entender que errar é parte do processo e que eu tenho que aprender com isso? Eu gosto muito, assim, eles citam no Nubank, por exemplo, eu fiz um benchmark lá uns anos atrás, que tem eventos periódicos de aprendizado. Então, o que eu aprendi nesse último ciclo? Eles pegam uma falha gigante e vão lá e falam, cara, a gente fez isso, a gente derrubou o banco de produção, então, para que isso não aconteça mais, eu estou fazendo isso e o aprendizado foi esse. Então, assim, cara, faz parte do dia a dia, todo mundo erra. A diferença é, a gente procura o aprendizado ou a gente procura o culpado? Olha, e aí é o fim. Então, acho que a reflexão que eles trazem é a hora da gente voltar para o core do que é agilidade, né? E se você até procurar, tem um outro cara que inclusive escreveu, participou do Manifesto Ágil, e ele escreveu uma outra releitura do Ágil que chama Heart of Agile. Então, se você procurar na internet, também é free, e é uma abordagem também mais leve desses conceitos de agilidade. Então, em vez de focar em uma série de frameworks, certificações, coisas para escalar, safe da vida, eles voltam ao core do que é agilidade, do que ele quis dizer há 20 anos atrás. E aqui é também a reflexão que o Joshua faz com o Modern Agile. Aí tem algumas referências de onde veio todo esse conteúdo. Depois eu posso compartilhar num formato mais fácil para vocês.
E a reflexão é essa, como eu consigo voltar para algo muito mais leve que vai trazer resultados bem melhores para todo esse ecossistema. Isso, gente. Gostei bastante. Dri, está no mudo, se estiver falando. Dá para ouvir. Continua no mudo. Então, enquanto a Dri arruma o microfone dela, que eu ainda não escuto, Dri. Alguém ouve, gente? Sou eu? Não? Não. Então, beleza. Nossa, Zé, gostei bastante. Acho que ficou muito claro. Às vezes a gente vê muito Scrum, Kanban, e a gente pensa que precisa disso, né? Para melhorar o processo. Fazer algumas perguntinhas aqui que estão no chat. Como gerar valor a todo momento no nosso negócio? Consegue dar sugestões fora da área de produtos TI? Consigo. Eu acho que toda entrega que a gente faz, se a gente for olhar os 4 princípios lá, primeiro, a gente vem discutindo bastante sobre, vou dar até um exemplo mais ligado ao dia a dia, foi a Dri que perguntou, né? Então, assim, a gente tá muito próximo do RH com uma série de iniciativas de pessoas aqui na área de produtos. E aí o que a gente sempre tem falando é que, cara, nós somos uma área para experimentar, então vamos experimentar e o que der certo a gente adota, né? Então, por exemplo, se eu tenho um roadmap, por exemplo, de um ciclo de desenvolvimento que a gente vai rever, como eu consigo, quando eu estiver desenvolvendo isso, focar em como esse ciclo que eu estou fazendo vai melhorar a vida do CI, né? E, consequentemente, vai trazer mais valor para o negócio. E nesse ciclo, como eu consigo fazer entregas constantes, então eu não preciso entregar tudo de uma vez, mas como eu consigo entregar pequenos blocos para validar, inclusive, eu não gosto muito da gente assim, entender que a área é cliente, porque eu acho que a gente está todo mundo junto. Mas como eu consigo entender que com esses blocos eu consigo pegar feedback de quem vai ser impactado por aquilo. Então, assim, a gente veio e estava falando essa semana de, se a gente for fazer isso, cara, vamos trazer o time junto? Então, assim, cara, o time vai ser impactado por aquilo. Então, eu trago ele, valido, experimento e evoluo. Então, assim, acho que a grande questão é como eu consigo essa entrega constante, dividir em pequenos blocos para ter feedback mais rápido e ter mais aderência para quem está esperando aquele trabalho. Então, assim, eu estou tornando as pessoas incríveis, eu estou salvando meu tempo e meu investimento, porque eu não vou avançar muito antes de validar. Então, eu corro menos risco de gastar um mês fazendo uma coisa e quando eu trouxer, tá desalinhado. Eu vou tornar as pessoas incríveis, porque aquele resultado vai melhorar o dia a dia das pessoas e vai gerar mais valor para o negócio. Então, assim, eu acho que tudo eu começo olhando como eu consigo entregar isso, validar mais rápido esse conceito. Então, pode ser um serviço, por exemplo, do BPO, a gente fez isso lá com recompra, né, que a gente fez um MVP para validar antes com o mercado. Né? Então, como eu consigo, eu acho que em todos os contextos isso é aplicável. E aí eu entender o que é o valor e como eu consigo entregar mais rápido e validar o quanto antes essa hipótese aí que eu estou levantando. Faz sentido? Dri, quer falar? Sua pergunta? Agora dá para ouvir? Aí, agora dá. Bom, eu fiquei pensando, enquanto você falava, no quanto que a gente precisa desenvolver as pessoas para trabalhar dessa forma. Porque eu vejo que tem 2 questões. Primeiro que a autocobrança muito grande, então a pessoa ela vem com medo de errar, muitas vezes não é nem porque ela não está segura com relação aos gestores ou outras pessoas, mas porque ela tem uma insegurança que é dela, muitas vezes. Então, se isso vocês já tiveram que trabalhar, né? Vocês que já trabalham com isso há mais tempo, se vocês já tiveram que trabalhar com isso, e como que a gente também pensa no trabalho julgamento, né? Porque tem essa coisa, né? As pessoas elas têm um medo muito grande de falar, né? E falar besteira, por exemplo. Acho que até aqui nesse grupo eu tenho observado que eles estão um pouquinho mais quietinhos do que a gente vê normalmente, e me parece que as pessoas conhecem um pouco mais na teoria. A agilidade é um valor nosso, a gente vem falando muito sobre isso também. Mas na prática, na hora de falar, na hora de se expor, ainda tem essa autocobrança, né? Esse medo de falar besteira, o medo do microfone não funcionar, o medo da gente falar alguma coisa que é besteira.
E também essa coisa do medo do julgamento alheio. Se vocês já tiveram que trabalhar isso, já tiveram que levantar essas questões, ou se por estar numa área que já está trabalhando com ágil há muito tempo, só falar, ó, beleza aqui, galera, é o ágil, tranquilo, vamos lá, pode falar o que quiser, como que funciona para vocês e como que a gente poderia, de repente, dar até um recado para os gestores ou para as pessoas que estão, né, analistas, que têm assistentes, auxiliares, como que a gente pode estimular isso, sendo que, para algumas pessoas, isso não é natural. Se expor com segurança, enfim. Aham. É uma pergunta complexa, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo trazer alguma luz, assim. Eu vou dar um exemplo, acho que eu falo que sempre o valor das coisas está muito mais em histórias que a gente viveu do que, cara, em eu falasse toda essa teoria aqui e não conseguir trazer isso para exemplos reais. Eu trabalhei 5 anos na Dexter, eu falo muito disso porque foi muito bom para mim, né? E aí lá, eu vou trazer um exemplo de como a gente lá era e aí eu estou trazendo no sentido assim, eu vendo isso acontecer no dia a dia, isso fortalecia quem chegava e era novo na cultura. Então, quando eu entrei lá, você entra assim, cara, o time era muito bom, então eu entrei desse jeito, Dri. Nas reuniões eu opinava só o básico, para não falar besteira, não conhecia ágil, todo mundo lá já dominava. Então, assim, eu ficava bem receoso de dar opinião em algumas coisas, mas eu fui vendo e, cara, que entrava um estagiário, cara, ele opinava, a opinião dele era ouvida e, cara, e era natural, assim. Eu lembro um dia que a gente estacionava, a empresa tinha estacionamento, aí superlotou e, e aí a gente tinha uma sala de vidro, assim, e tinha um quadro, uma lousa dessa, e as pessoas começaram a questionar na lousa, né, porque daí tinha uma regra, assim, só gestor para no estacionamento, né, e as pessoas começaram a questionar. Então, assim, ó, então o carro do gestor é mais importante que o meu? Cara, e era no meio da empresa. E assim, lá não tinha CEO, assim, eram 3 sócios que eram diretores. Então, assim, e aquilo fomentou uma discussão naquele quadro que era bem grande, e a empresa olhou para aquilo e não olhou com assim, ó, cara, os caras estão tendo um motim. Assim, eles estão reivindicando o direito. E é esse tipo de coisa que a gente quer. E, por exemplo, em reuniões de resultado trimestral, cara, a gente podia questionar qualquer coisa. A gente tinha liberdade também. Se eu quiser amanhã falar sobre meditação, eu mandava um e-mail para a empresa inteira, falava, estou falando sobre meditação lá na TV amanhã. Então, assim, o comportamento é aquela questão da gente ser daquele instinto meio tribal, né? A gente se adapta para o comportamento que a gente vê. Então, se eu venho aqui por innovation e tá todo mundo de terno e gravata, eu não venho com as minhas calças rasgadas, porque eu não quero ser, cara, o diferentão da turma. Eu estou usando um exemplo muito simples, né? Mas se eu estou numa reunião onde todo mundo fala e pergunta, as pessoas tendem a perguntar mais. Então, assim, coisas que a gente vem discutindo, as pessoas não gostam de falar muito. Então, cara, vamos a gente começar a provocar, a gente começar a trazer perguntas, vamos a gente começar a fomentar e mostrar que isso é natural, né? Eu adoro que quando eu venho numa reunião dessa, alguém vem com um contraponto para mim. Quer dizer que a pessoa está segura para falar, né? E que ela está interessada no assunto. Então, assim, eu acho que é uma questão muito da gente, sabe aquela frase, acho que é de Gandhi, que a gente tem que ser a mudança que a gente espera no mundo, né? Então, assim, se eu vejo valor enquanto gestor nesse ambiente, cara, eu tenho que começar a provocar as pessoas para opinar. Então, ó, eu trouxe essa ideia, mas me contraponham aí. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. A gente está numa reunião, cara, eu espero que todo mundo, e acho que normalmente, eu sou um cara de tech que em muitas reuniões na vida minha de desenvolvedor, eu também não era o cara que perguntava. Mas a gente, em experiências que eu tive no passado, se eu quero opinar nas pessoas, a gente começava a perguntar, ó, eu vi que você não compartilhou, mas eu gostaria muito de ouvir sua opinião. E aí, com o tempo, essas coisas se tornam mais naturais. Aí, depois de um tempo, tá todo mundo falando e opinando. É claro que você sempre vai ter pessoas que opinam mais que as outras. Mas eu acho que, assim, primeiro de tudo, Dri, se eu não viajei muito na maionese, assim, a pessoa, o gestor, o líder, precisa ver valor nisso. Então, eu entendo o valor nisso. E depois ele ser o comportamento que ele espera das pessoas. Porque, assim, não adianta a gente estar tá agilidade como um valor e a gente tem que pregar o que a gente está colocando como valor no dia a dia. Porque senão, assim, a cultura como a estratégia no café da manhã, né? Sei, eu respondi ou só confundi? Respondeu, é isso mesmo, Zé, obrigada. Gostei da história também, acho que é boa para ilustrar. Eu sou o Forrest Com Gump, assim, eu certeza. tenho uma outra história. Storytelling, ótimo. Tem outra aqui.
Para quem quiser seguir na carreira de dono de produto, PO, qual é o caminho inicial que indica? Essa aí, sabe o que eu vou fazer? Rodrigo, fala pra gente. Aê, boa! Bom, é difícil também, porque acho que hoje as pessoas associam muito a figura do PO com uma pessoa técnica, né? Então, a pessoa que estudou sistemas de informação, fez um curso técnico, sei lá, alguma coisa de tecnologia, só que hoje a gente vê que não é muito isso, né? Hoje a gente precisa, acho que, ter mais soft skills do que hard skills para atuar com um produto. A gente precisa ter muito ali uma análise, um pensamento crítico, ser curioso, entender o que o usuário precisa, entender o que é o valor, né? Que é muito o que o Zé falou. O que é o valor? Para mim, o valor é uma coisa, para a Adri é outra, para o Zé é outra, para a Mara é outra. Então, a gente precisa estar disposto ali a ouvir, se aprofundar muito naqueles temas e entender sobre o negócio. Eu diria que entender sobre o negócio é muito mais importante do que a gente saber, por exemplo, escrever uma história ou saber como o desenvolvedor vai fazer aquilo. Porque, pelo menos no nosso time, ou em todos os times ágeis ali de produto que eu já trabalhei, o PO ou o PM ou qualquer outra pessoa de produto cuida do negócio, da visão estratégica, dá o direcionamento. Quem tem total autonomia para desenvolver aquele produto, como vai ser desenvolvido, qual tecnologia, como vai ser feito, é o time técnico. Então, eu acho que hoje em dia acaba existindo muito essa confusão e essa intersecção, talvez, de papéis, né? Então, eu diria que para começar aí a atuar como um PO, acho que é começar a estudar sobre negócio, entender sobre dados, entender sobre estratégia, e o restante vem no dia a dia ali na vivência com o time de desenvolvimento e com as demais áreas de interface. Show de bola. Viu por que eu passei pro Rodrigo? Aí o Bom, Douglas conta se respondeu, se era isso que ele precisava saber. cadê você, Douglas? Pode Com a mandar no gente. chat mesmo, tá? Avisa a gente aí se tá ok. Respondeu sim, ele falou. Que bom. Nada. Então, já que não temos mais perguntas, gostaria de te Deixa eu ver agradecer. se... Acho que não tem, Dri. Eu tava vendo acho que tem. Agora, eu tô vendo para ver se tem mais alguma, mas tem as contribuições, as né? Então, Edmilson, considerações, né? ele colocou que as pequenas entregas criam um ambiente fértil para tornar o cliente um co-executor ou um co-desenvolvedor, mesmo que ele não saiba disso. E é legal falar que às vezes a pequena entrega é uma pequena entrega mesmo, né? Que também não precisa. Às vezes as pessoas que não estão muito acostumadas, elas pensam, nossa, eu preciso fazer um negócio muito grande, mas às vezes é realmente um pequeno, né? São sucessivos, Tem assim. uma frase que eu ouvi muito na carreira, assim, é que assim, se você não tem vergonha do produto que você está lançando, você já perdeu o timing de lançamento. Boa. Foi na vida, mas, cara, isso ajudou muito. E aí a Simone colocou muito show as reflexões, fico muito feliz de ver a empresa trazendo temas tão fundamentais para termos times incríveis e ver que temos pessoas dentro da empresa realmente capazes de fomentar isso. Então, bem legal o elogio da Simone. Obrigada, Sim. Obrigada pelas considerações. Zé, queria te agradecer, né? É um tema extremamente importante. Acho que olhar por outros olhos, né? Como você trouxe aqui, é importante para a gente, ainda mais a gente está nessa expansão, buscando inovação, conhecimento. Então, queria te agradecer, foi muito bom. A gente vai ficar aqui, vamos por aqui, né? Mari, espera só um pouquinho, porque acho que a Melissa levantou a mão. Eu não vi. A Mel. Você já estava falando. Opa, manda, então Mel. bora. Eu queria tirar uma dúvida, porque, por exemplo, eu tenho no departamento de inventário, né, que é um departamento praticamente só de controles, eu tenho algumas dificuldades em deixar esses controles à prova de erros humanos, né? Nós temos atualmente algum departamento que parte da demanda dele seja auxiliar nisso, porque a gente consegue pedir auxílio para alguns departamentos, mas não sendo a demanda principal deles, e eu sinto bastante falta disso. Tem algum departamento focado nisso, em realmente fazer essas melhorias? Então, por exemplo, criar controles que são a prova de falha humana,
que esteja na esteira deles de fato, assim, com SLA e etc? Eu acho que é mais uma pergunta institucional, certo? Eu acho que é, porque assim, a gente fala muito sobre essa questão, mas eu como usuário, por mais, por exemplo, eu estude, meu time estude, eu pague cursos para eles, eu acho que às vezes falta um pouco de capacitação para como fazer, né? Porque a ideia está implantada, mas parece que quando a gente não tem alguém que tenha o conhecimento, a gente fica muito... Sabe aquele robozinho? Eu até brinco, né? Que às vezes a gente parece aquele robozinho que limpa o chão, que você bate na parede e vê que aquele caminho não deu certo. E bate na parede de novo, e depois no fim a casa fica limpa, mas isso acaba demorando bastante. Então, eu acho que é uma pergunta institucional, sim. Se tem algum planejamento para que exista, né, um suporte maior em relação a isso. Acho que o Bruno falou bastante isso, né, na live de cultura. Eu me lembro dele falar bastante da preocupação que a gente tem de olhar para os processos e que isso é uma demanda nossa agora para esse ano, é uma preocupação muito grande. A gente ainda, que eu saiba, a gente ainda não tem um setor focado nisso, mas existe um olhar muito sério a respeito dessas questões. Isso, talvez no passado, a gente, né, ele falava muito do heroísmo das pessoas, o heroísmo individual, e hoje a gente quer as coisas mais desenhadas, mais processuais, mas como sempre numa empresa do tamanho da nossa, a gente às vezes tem que olhar muitos pontos para poder chegar aí, mas que o que eu entendo é que sim, existe uma intenção muito forte e um olhar muito grande nesse sentido, até pensando em outros sistemas e outras coisas que podem surgir. Acho que a Adê também levantou a mão. Mê, rapidinho aqui, Dri, só para talvez você buscar uma forma de apoio, né, para tanto olhar para os recursos que a gente tem internamente, quanto de mercado para te apoiar aí nessa forma de otimizar processo, reduzir, mitigar erros humanos, você pode procurar o pessoal do Labs, que eles conseguem ter uma visão, se a gente consegue ter algum recurso tecnológico, né, alguma ferramenta interna para te apoiar, ou se a gente olha para o mercado, traz alguma startup, a gente também talvez consiga acelerar dentro do Labs. Então, você pode procurar o pessoal lá, o Alisson, a Bárbara, que eles podem te dar alguma luz do que é possível ser feito, né? Por enquanto, quem está fazendo esse movimento realmente é o Labs, tá? Ok, o Alisson obrigada. ajuda bastante a gente. Oi, pessoal, boa tarde, aqui é a Denise falando. Zé, obrigada e parabéns. Acho que você contextualizou bastante o que a empresa vem falando e reforçando em relação ao protagonismo, né? E isso é muito importante. E a gente identificar que tem também métodos, né? E de como propiciar isso, de como colaborar para esse ambiente, isso é muito importante. Parabéns. Ô Mel e Dri, só queria contextualizar aqui que, de fato, na reunião do alinhamento de cultura, o Bruno trouxe isso, porque é algo que vai acontecer na companhia e isso tem sido tocado na frente do projeto de gestão de excelência, bem como também o compliance tem um braço nessa vertente, né, que nada mais é do que os controles internos. Então, é a metodologia e a descrição mesmo dos processos e das atividades de cada área, né? E dentro desse mapeamento dos processos, da descrição das atividades, você vai elencar quais são os controles e métodos que você tem para executar aquele processo, e aí, diante disso, você vai entender quais são as aplicações, as tecnologias que você pode usufruir, né? E aí reforço o que a Tamiris falou em relação ao Labs, ou se esses processos e esses controles eles são manuais mesmo e por enquanto não há nenhuma tecnologia e nenhum controle sistêmico que você possa fazer essa gestão. Mas o importante é você desenhar e mapear os processos, quais são as atividades desses processos e quais os controles você tem. Nesse mapeamento, você já consegue enxergar aonde que você consegue ter esses controles e aonde você pode ter um gap para mitigar os riscos. Se você quiser discutir um pouquinho a respeito disso, eu estou à disposição, a gente pode falar, a gente tem uma metodologia que pode contribuir para você com isso, e isso vai fazer parte
do nosso cronograma aqui das atividades do compliance, contribuir com esse mapeamento que está sendo feito também pela consultoria Honda e vai ser feito com a empresa inteira, para a gente poder ter os processos desenhados e formalizados na companhia, que isso não fique somente na cabeça das pessoas, como é habitual a gente ainda ter, tá? Então, a gente vai formalizar tudo isso. Muito obrigada, Dê. Eu vou te procurar sim. Tá bom. Mapear processo, ao invés de o processo ser uma pessoa, é fazer da segurança um pré-requisito, né? A gente sempre brinca, às vezes o processo está na pessoa e não o processo é o Zé, é a Denise, né? E isso Perfeito. é uma fragilidade para a empresa. Exato. E aí, aplicando um princípio, cara, é fazer da segurança um pré-requisito, garantir a continuidade da empresa. Exatamente, Zé, é isso mesmo. O Pet fez uma colocação aqui também. No passado existiu uma célula de melhoria contínua dentro do planejamento, mas foi descontinuada. Além do lápis, o meu conselho aqui é se por acaso essas automações forem em cima de relatórios convencionais, como o Excel, por exemplo, acredito que você possa trocar uma ideia com o Mosquin para ele destinar a alguém que possa auxiliá-los a curto prazo. Muito legal, é isso mesmo. Obrigada, Pet. Mais alguma, gente? Vocês estão animados aí? Que bom. Todo mundo votou 5 no começo, bastante gente opinou. Para mim, a maior medida, assim, de, cara, que as pessoas entenderam e veem valor é a interação ao fim, assim. Então, fico muito feliz que vocês participarem. E aí, gente, no dia a dia, se deixar eu falar dessas coisas, eu vou aqui até 10 da noite. Então, quem, cara, quiser trocar uma ideia, falar sobre isso. Eu brinquei hoje numa reunião que é só colar aqui no Innovation, mas traz café, porque o café daqui me faz mal. Me dói o estômago. Então traz um café da avó para mim, que eu prefiro. Mas, cara, assim, falando sério, cara, é um assunto que eu curto muito trocar ideia. Não sei tudo, sou um entusiasta só do assunto, mas quem quiser trocar qualquer ideia depois daqui sobre agilidade, sobre, sei lá, qualquer coisa que eu possa apoiar, cara, é só me chamar no Teams. Ó, que legal. Fica à disposição, gente. Ele é muito bom mesmo. Eu não sou, não, só sou entusiasta. Parabéns, obrigada, viu? A Mari não completou. É muito bom entusiasmar as pessoas com agilidade, nesse sentido, entendeu? É isso aí. Gente, o procurem. Se ele está disponível, procurem, né? É isso aí. A ideia sobre esses temas relevantes. Obrigada, viu, Zé, pelo seu tempo, pela sua contribuição. Mari, parabéns aí pela condução, né? Pela condução aí de qualidade, levantamento dos temas, alinhamento aqui. Obrigada, gente. Então, gostaria de agradecer também, Zé, todo mundo que participou, tanto os clientes internos, né, quanto os externos, é muito importante para a gente. E lembrar que a gente tem mais TED aí pela frente. Caso alguém tenha interesse em participar, pode falar comigo, fico à disposição aí. Muito obrigada. Zé, como forma, né, de agradecimento, a gente vai te enviar uma caneca e você me manda um livro que você gostaria e a gente te dá também como um mimo aí. Obrigada pelo seu protagonismo. Imagina, eu que agradeço por todo mundo que veio aqui para ouvir eu falar um pouquinho disso. E obrigado pelo convite e pela confiança, né? Porque imagina se eu venho aqui e falo um monte de baboseira. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, Zé. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.